interessante que, conforme os anos vão passando, a gente tem tempo de escola bíblica, professor de escola bíblica. Nos últimos anos, Deus tem dado a oportunidade e a graça de eu também servir como professor no Instituto Bíblico Batista, aqui de São José, como professor, dando aula ali no curso de teologia, no curso básico de teologia. É interessante que muitas questões eu tenho ouvido nesses momentos de EBD, nesses momentos de aulas ali, questões que vão das mínimas simples, onde está Naum na Bíblia. Tem algumas pessoas que você fala Naum, ele fala na onde? E há questões mais complexas, como a Trindade funciona, como a Trindade se organiza. Sinceramente, em teologia, uma das melhores coisas que a gente pode fazer é quando nós não sabemos, isso acontece na maioria das vezes, é entregar para Deus. Eu não sei. Um dia talvez Ele queira explicar isso na eternidade, mas o eu não sei vai estar presente em boas aulas de teologia e boas aulas de escola bíblica dominical. Mas existem perguntas mais complexas. Existem perguntas que dizem respeito à nossa fé. A Bíblia não condena e nós não temos qualquer tipo de restrição a quando aparecem dúvidas na nossa vida. E aliás, isso vai fazer parte da nossa vida cristã. Muitas vezes os conflitos de fé vão acontecer. Mas algo principalmente toca os nossos corações, principalmente vivendo em momentos de crise onde nós estamos vivendo no nosso país. Como nós temos começado o ano difícil, meus irmãos. Uma tragédia em Brumadinho, uma tragédia no Rio de Janeiro por causa da chuva, garotos queimados. Agora há pouco ouvia na oração que alguém da igreja veio a falecer durante essa semana. A igreja está passando por esse período de luto. E quando isso acontece, nossas mentes às vezes podem se encher de dúvidas. As nossas mentes se enchem de questões. Como pode alguém no auge da sua juventude? Como pode alguém no auge da sua fé? Como pode acontecer? Talvez isso possa permear a nossa mente. Como coisas boas, como coisas más podem acontecer a pessoas tão boas? Por que existe o sofrimento no mundo? E como que nós podemos responder a isso? Como que nós vamos lidar com o sofrimento, com essas questões? E no meio de tudo isso nós entramos com oração, porque nós temos uma ferramenta incrível em nossas mãos. Nós temos acesso livre ao Pai, em Cristo Jesus. Nós podemos nos achegar, dobrar os nossos joelhos, clamar a Ele. Mas existem tempos na nossa vida que parece que não ouvimos resposta. Parece que Deus está em silêncio. E quando esse silêncio de Deus se choca com coisas más na nossa vida, aí os conflitos de fé surgem e fervem nas nossas mentes. Onde estava Deus quando coisas más acontecem a pessoas tão boas? Onde Jesus está caminhando? Onde Ele está passeando, que Ele não está vendo a minha situação, Ele não está vendo a minha dor? Eu quero relatar e tratar de um caso muito específico na Bíblia. E eu quero falar sobre um tipo de espera muito especial. O tipo de espera que vai vencer a sua dúvida. Porque a resposta para o nosso sofrimento está em esperar. O mundo muitas vezes tem respostas muito práticas e muito rápidas. Nós vivemos na época do miojo. Coloca ali no micro-ondas, nem 3 minutos fica pronto, bem mais rápido do que isso. E nós somos tendenciosos a achar que Deus tem obrigação. O evangelho da prosperidade ainda vai dizer que se você declarar, se você determinar, Deus tem que responder. Jesus tem que agir. Você precisa exercitar a sua fé, eles o dizem. Será? Vamos olhar para as Escrituras. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos capítulo 5,
a partir do verso 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava, com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava: se tão somente tocar-lhes as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que o haviam acompanhado. E entrou onde a menina estava. E tomando pela mão, disse-lhe: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Seu Santo Espírito a aplique em nossos corações, abre os nossos olhos para compreender esse texto, nos dá a iluminação necessária para aplicá-lo. Ó Deus, ó Pai, como nós muitas vezes queremos Te tocar, como nós queremos buscar de alguma maneira tocar-lhe com a nossa fé, mas nós precisamos que o Senhor nos toque. Nós lemos aqui, ó Pai, de 2 pessoas que Te buscaram, ó Deus, e Te encontraram, e encontraram muito mais do que precisavam. Ó Deus, talvez muitas perguntas tomem conta da nossa mente e coração, dúvidas permeiem a nossa vida, mas nós pedimos que o Senhor nos toque, que o Senhor se achegue a nós, que o Senhor seja a nossa resposta acima de tudo. É o que nós Te oramos em nome de Jesus, amém. Mais do que curar pessoas que passavam por problemas, o livro de Marcos esclarece que Jesus veio
para curar o coração dessas pessoas. Jesus veio para tratar da fé dessas pessoas. Jesus quer demonstrar que essas situações onde cada pessoa está passando, cada prova que elas lutam em sua vida, é uma prova que poderia lhes estimular o crescimento. Jesus elogia a fé de algumas pessoas aqui nas Escrituras. Aqui em Marcos nós temos a segunda vez que Jesus vai elogiar a fé de alguém, que é a fé daquela mulher cirofenícia. Jesus elogia a fé de pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus elogia a fé de pessoas que estavam excluídas da vida em comunidade. Jesus, além, e muito além de se preocupar em realizar milagres, Jesus não era um vendedor de curas. Jesus está preocupado em curar e transformar os corações dessas pessoas que o rodeavam ali. Jesus queria realizar e estava realizando aquilo que algumas pessoas têm chamado de milagres no coração. Muitos querem encontrar o Jesus que cura o nosso físico, o Jesus que nos dá empregos maravilhosos, o Jesus que faz o céu tremer, o Jesus que faz coisas acontecerem. Mas parece que Marcos faz questão de mostrar que o Rei soberano sobre todas as coisas é também servo. Ele é o Rei servo que atinge o coração, que transforma corações que estão empedrecidos pelo pecado em nova vida. E os milagres que ele faz, as curas, os reavivamentos que ele traz são apenas molduras, eles apenas estão à margem daquilo que Jesus Cristo realmente quer fazer. Os milagres apontam para um Jesus que transforma vidas. Nesse trecho, Jesus não apenas faz milagres na vida dessas pessoas, Jesus não apenas tira suas dores físicas, mas Jesus resolve problemas inexplicáveis. Um pai que sofria pela sua filha, uma mulher que há 12 anos sofria com uma doença, já havia gastado todo o seu dinheiro. Imagine um pai que está perdendo a sua filha. Mas é interessante notar, e o título desse sermão, como eu já citei, é a espera que vence. Vinícius, onde que entra essa espera aí? Parece que no meio de tudo isso acontecendo, Jesus está tranquilamente caminhando. Jesus está indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho acontece algo, e ele para. Quem tem filhos já experimentou ir com filho no shopping, principalmente filho pequeno, e quando você chega ali, pelo menos no Center Valley, naquela região ali da praça de alimentações, sabe que parece que aquele cheiro vai atiçando uma energia na criança, vai surgindo uma força inexplicável, e muito adolescente e jovem também, não é só criança, e surge uma energia inexplicável, que faz ele querer ir para o McDonald's. E a irmã está passando e de repente passa na porta da Riachuelo e vê aquele vestido que você tem namorado há muito tempo e você resolve passar. Isso é uma crucificação para essa criança faminta. Jesus está caminhando com um pai que estava desejoso em ver a sua filha curada, e de repente Jesus para. Eu acho muito interessante o livro de oração comum, escrito por Thomas Cranmer, e no texto que ele vai especificamente escrever para o Domingo de Ramos, a sua oração nesse texto diz exatamente assim: Senhor, permite-nos poder seguir o exemplo da paciência de Jesus. Na comemoração daquela última semana de Jesus, onde Jesus entraria em Jerusalém caminhando para a sua crucificação, a sua oração dizia: permite-nos que possamos ser pacientes como Jesus. E alguém define paciência da seguinte forma: paciência é o amor que resiste ao longo do percurso, é resistir sob circunstâncias difíceis sem ceder à amargura.
Paciência significa trabalhar quando a recompensa é protelada. É aceitar o que a vida oferecer, mesmo que seja sofrimento, e tudo isso sem revidar. E quando você se encontra numa situação onde você está sobrecarregado de problemas, quando você está preocupado com algo, quando algo que não há resposta na sua vida, quando a doença chega, quando questões sem resposta chegam na sua vida, até quando a morte bate a porta da nossa casa, há a tentação de perdermos a paciência. Onde Deus estava? Ou até onde eu estava para isso acontecer? A gente tem o costume de perder a paciência, e perdemos muito fácil, e às vezes perdemos a paciência até sem perceber. Jesus demonstra tamanha paciência na sua vida, não só na cruz, quando Ele caminha para a morte imerecida, quando Ele revela a sua graça e misericórdia, sofrendo cada chibatada, quando os pregos prendem a mão do nosso Senhor, Ele está exercendo tamanha paciência. Mas também Ele exerce paciência com os seus discípulos, que são muitas vezes incrédulos, e algumas vezes vão até atrapalhar o seu ministério. Ele exerce paciência com aqueles que Ele encontra pelo caminho. Ele estava indo para uma casa onde a morte rodeava, mas alguém lhe tocou e Ele para. Imagine a situação de Jairo. Marcos registra esse encontro. Jairo era um líder religioso, um dos chefes da sinagoga. Ele era alguém altamente dedicado a Deus, ele era alguém moralmente respeitável. Ele talvez tivesse posses, talvez ele fosse alguém muito importante, porque ele tinha empregados. Os empregados vão ali dar o recado quando a sua filha morre. E no meio desse caminho ele encontra com essa mulher, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela tinha um desconforto, ela talvez tivesse dores, mas essa hemorragia ainda a transformava em alguém impura. Ela não poderia prestar culto a Deus, porque legalmente ela era impura. Ela não poderia tocar ninguém, essa mulher não poderia sequer se casar, porque ela era impura, ela era cerimonialmente impura. Duas pessoas que estavam passando por crises pessoais terríveis, ambas doloridas, ambas com profundo sofrimento. Nós vivemos em um tempo de crise, onde as pessoas estão doídas, onde quando nós menos esperamos, somos desestabilizados. Nessa época, crise política é o menor dos nossos problemas, ainda que sejam terríveis as crises políticas. Mas quando atinge a nossa vida pessoal, quando chega o sofrimento, quando o problema chega no íntimo do nosso lar, quando o íntimo do nosso ser é atacado por algum problema, nós sentimos dores que ninguém consegue explicar. Mas a cura da filha de Jairo, a cura dessa mulher, mostra que Jesus é Senhor. Onde Ele estava no meio de tudo isso? Ele continuava no seu trono, Ele continua como Senhor e Rei, Ele é Senhor da vida, para dar a cura para aquela mulher, mas Ele também era Senhor sobre a morte. Marcos emoldura toda essa história em um milagre muito mais profundo. Jesus, através dessa cura, através desse reavivamento, Jesus quer tratar de corações que estão passando por crises. Jesus quer curar corações doloridos. O Rei Servo, Jesus, demonstra tamanho poder e compaixão. Demonstra poder e compaixão sobre a vida, mas também sobre a morte daqueles que buscam com fé sincera. Aqueles dois tinham até um certo misticismo, pois eles acreditavam que Jesus precisava apenas tocá-los. Aquele homem disse: se você apenas tocar na minha filha, ela vai ser curada.
Aquela mulher pensou: se eu apenas tocar, eu serei curada. Apenas um toque. Mas a fé deles estava tocando Jesus de uma forma que ele estava disposto a realizar um milagre naquele coração. É isso que nós precisamos entender. Jesus está preocupado com o nosso coração. O Rei Servo transforma corações, e qualquer circunstância, ainda que lágrimas permeiem os nossos olhos, Ele continua como Rei Servo, cheio de misericórdia, disposto a acalmar o nosso coração. E a prova disso foi que ele caminhou até a cruz. Essa caminhada que ele estava fazendo, estava o levando para a cruz. A cruz é a consumação de um Deus todo amoroso. A cruz diz para nós o quão pecadores nós somos, porque foi necessário o Filho de Deus morrer. Mas a cruz também diz: eu te amo, e te amo tanto que eu envio o meu Filho para morrer por gente que não merece. O Rei Servo revela o seu poder para fazer milagres em corações que estão dispostos a estender a mão da fé e encontrar-se realmente com Jesus. Por isso nós podemos esperar, meus irmãos. Ainda que ele pareça demorar, nós podemos esperar. Primeiro, podemos esperar, pois Jesus se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele fez uma viagem pelo mar, ele foi para a região de Gadara, onde havia um endemoniado, louco, terrível, que ninguém poderia controlar, mas Jesus amou aquele homem, Jesus expulsou os demônios daquele homem, Jesus transformou a vida daquele homem. Ainda que a população de Gadara tenham expulsado Jesus: vai embora logo daqui, você está nos dando prejuízo. Mas ele amou aquele homem e transformou a vida daquele homem, fez daquele homem um seguidor. Jesus retorna para o outro lado do lago, provavelmente para Cafarnaum, e agora ele decide, ele resolve de alguma forma voltar a ensinar. Ele resolve voltar ao seu ministério de ensino, mas ele é interrompido, porque uma grande multidão o aguardava. Ele estava disposto a começar a ensinar novamente os ensinos do reino, mas de repente chega um homem e se prostra diante dele. Ele estava implorando, porque a sua filha estava morrendo. Ele era um pai que estava sentindo essa dor terrível. E ele se achega até Jesus. Ele atravessa aquela multidão. Ele queria apenas um toque de Jesus. Ele se dobra diante de Jesus. Quando nós nos chegamos aos pés de Jesus, a única coisa que nós podemos fazer é nos dobrar. Não existe qualquer outro tipo de atitude. Querer permanecer arrogante diante de Jesus não nos traz fruto algum. Eu tinha um professor no seminário que dizia isso e era bem claro: andar aos pés da cruz é andar de joelho. A melhor posição aos pés da cruz é de joelho. Sabe por quê? Porque de joelho ninguém cai. Prostrado aos pés da cruz, prostrado aos pés de Cristo, é o melhor lugar onde nós podemos estar. Jairo, o chefe da sinagoga, líder religioso, provavelmente ele liderava os cultos aos sábados, os serviços religiosos que aconteciam aos sábados. Durante a semana ele cuidava da escola e possivelmente do tribunal de justiça, se assim eu posso dizer, judaico, durante o resto da semana. A maioria dos líderes não procuraria Jesus, porque os líderes religiosos o tinham como um impostor. Capítulo 3, verso 6 de Marcos diz: mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Até quem era inimigo, até quem não se dava, herodiano e fariseu. Herodiano era tido como um traidor, o fariseu era o alto religioso. Mas os dois se uniram, porque viam em Jesus um impostor e queriam matar. Mas este homem
cria que Jesus Cristo, evidentemente, tinha um poder sobrenatural que pertencia somente a Deus. Jairo se humilha diante de Jesus, ele se prostrou, ele reconheceu que estava diante de alguém bem maior do que ele. Ele reconheceu que, ainda que ele estivesse numa condição social bem respeitável, ele estava estabilizado no meio da sociedade, ele precisava de Jesus. Isso é fantástico, meu irmão. Na presença de Jesus não há vaidades, na presença de Jesus não há orgulho, não há soberba, não há posição social. A presença de Jesus revela quem Ele é e quem nós somos. Quando você procura Jesus, você tanto recebe quanto você dá, você demonstra humildade. E com certeza você recebe muito mais do que você pediu. Aquele homem recebeu salvação nesse dia. Ele foi buscando a cura, recebeu ressurreição na sua vida, mas muito mais profundo, ele recebeu salvação. Mas no meio do caminho, Jesus parou. Jesus demonstrou amor e cuidado por aquele homem, mas no meio do caminho ele para. Imagine você com a sua filha, quando você vai para o hospital e demoram para atender, você já fica agoniado, você já quer brigar com os atendentes, já quer brigar com o médico, porque ele deve atender o seu filho está ali chorando, está com dor. E quando Jesus parece silenciar, quando Jesus parece parar no caminho da nossa vida, a história de Jairo nos revela que quando Jesus parece parar no caminho da nossa vida, existe uma informação muito crucial que nós não sabemos, existe um motivo muito superior que nós não entendemos, está fora do nosso conhecimento. Mas ainda assim, nós continuamos na mão de um Deus amoroso. Por que Deus permite certas coisas em nossa vida? Porque Ele é um Deus amoroso. Coisas difíceis vão acontecer conosco, mas nenhuma intempérie da vida, nenhuma tempestade da vida muda o Deus que é amor. O nosso sofrimento não muda o caráter de Deus. O problema é que nós não somos Deus, mas temos sonhos que muitas vezes são delirantes. Nós queremos ser como Deus, nós queremos ter poder sobre a nossa vida. Nosso desejo de grandeza é tão arrogante que precisa ser arrancada por Jesus. Jesus está trabalhando no coração de Jairo quando ele para. Quando ele para ali, ele está dizendo: Jairo, espere, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas existe alguém que está precisando aqui também. Deus nos ama, Jesus Cristo nos ama e Ele se preocupa muito conosco. E Ele se preocupa tanto conosco, que nem sempre Ele vai fazer o que nós queremos. E na maioria das vezes isso vai acontecer, porque Ele nos ama muito. É interessante que algumas vezes na Bíblia parece que Deus vai nos castigar, dando aquilo que nós queremos. Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou as pessoas às suas próprias paixões. Vocês querem isso? Então eu vou dar para vocês. Quando o povo no deserto pede maná, pede carne, o que Deus fala? Vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês. Vocês estão reclamando, vocês queriam voltar para o Egito por causa de carne? Não sei, não é o problema, eu vou dar carne para vocês, mas eu não vou dar um dia, não vou dar 2 dias, não vou dar 3 dias, vocês vão comer o mês inteiro, até que essa carne vos saia pelos narizes. Deus nos ama e nos ama muito. Nós nem sempre vamos entender a vontade dEle. Jó talvez nunca tenha compreendido pelo que ele passou, mas uma coisa ele estava certo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará.
Eu não sei qual é o estado da sua vida nessa noite, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei se nós teremos 1000 anos literais até lá, eu não sei se eu vou antes, durante ou depois da tribulação, eu não sei se a tribulação é literal, mas de uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Eu não sei o que vai acontecer nesse meio de caminho, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele vai voltar. O nosso Cristo não mudou desde essa época. Esse mesmo Cristo que estava transformando a vida de Jairo é o mesmo Cristo hoje, que ainda salva vidas, vidas que precisam do seu toque, e apenas precisam clamar por isso. Ele continua cheio de graça, Ele continua poderoso para salvar. Só precisamos de uma coisa, se quisermos receber a salvação: a mão estendida da fé. E essa mão estendida da fé, a gente só estende quando a gente está de joelhos, quando nós entendemos quem nós somos e quem Ele é. Aquele homem se despiu de todas as suas qualidades, de todos os seus atributos. A graça de Cristo é a régua que nos iguala, que mostra quem nós somos, que nos faz cair como Isaías: Senhor, eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Essa é a nossa oração: Senhor, nós somos impuros, vivemos num povo de impuros lábios, mas quando a gente declarar isso, quando a gente ver o Rei, o mesmo Rei de misericórdia, que tocou nos lábios de Isaías, é o Deus que toca em nosso coração. Podemos esperar então, podemos esperar ainda que a dor nos abata, ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ainda que essa noite dure boas horas, ainda que essa noite pareça que não vai passar, nada pode impedir o sol da justiça de nascer de novo. Podemos esperar. Segundo ponto: pois os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Fé não é simplesmente concordar com o nosso intelecto com o que nós aprendemos na escola bíblica. Fé não é algo apenas inteligível. Fé é crer que Jesus Cristo está cumprindo o seu propósito eterno, que Deus está cumprindo o seu querer através de Jesus. Uma grande multidão segue Jesus, uma grande multidão está ali acompanhando Jesus. Eles estão inquietos. Irmãos, eu tenho que orar para quem inventou esse lacre de copo de água. Lacre de copo de água é uma das mais terríveis lutas para o pregador na nossa jornada de pregações. Aquela multidão de pessoas estava apertando Jesus, e de repente alguém toca Jesus. Você já teve a oportunidade de ir no Vale Sul na época de Natal? Experimenta ir no Vale Sul dia 24 de dezembro. Deixa para comprar suas coisas dia 24 de dezembro lá. Vou nem falar o Center Valley, vou falar o Vale Sul, que tem crescido mais. É terrível andar naquele lugar. Você olha para as lojas americanas, vem uma dor na alma, vem uma coisa assim tão terrível, e você quer comprar apenas 3 barras de chocolate por R$10,99. Aquele empurra, aquelas cotoveladas na fila. Jesus estava no meio do caminho, e de repente ele para e diz: quem me tocou? Jesus sente o toque da fé até no meio da multidão, e isso é maravilhoso. As pessoas estavam esbarrando nele o tempo inteiro, mas por um toque ele parou. E é interessante que essa questão traz uma resposta mal-humorada dos seus discípulos. Os discípulos às vezes parece que mais atrapalhavam Jesus do que ajudavam em alguns momentos.
Senhor Jesus, como o Senhor pergunta para a gente quem te tocou? O Senhor não está vendo essa multidão? O Senhor é Deus que criou o universo e não está vendo onde nós estamos? Será que não deu para o Senhor perceber que aqui a gente pode levar umas cotoveladas? Quer que a gente abra aqui o caminho para o Senhor? Não dá. Jesus, no entanto, continua parado, e essa cena fica tão clara na nossa mente. Eu imagino Jesus olhando de um lado para o outro e procurando onde estava aquela que o tocou. Durante 12 anos essa mulher estava sofrendo de uma doença crônica. Durante 12 anos ela estava cada dia mais piorando, e parece que nos últimos dias, no versículo 23 diz que ela estava indo a pior. Ou seja, perto dos dias que ela foi buscar Jesus, a coisa estava piorando. Os recursos que ela tinha, o dinheiro que ela tinha estava acabando. Aliás, já tinha acabado. A hemorragia havia surgido de novo, e tudo que ela tocasse se tornava impuro. Você já imaginou você não poder dar um abraço nos seus amigos mais chegados? Você poder cumprimentar a sua família? Você dar um beijo, um abraço naquele a quem você ama? Essa mulher não podia, porque ela era cerimonialmente impura. Ela estava à margem da sociedade. Ela foi excluída da sinagoga de onde Jairo provavelmente era líder. Mas Jesus contrapõe todos os costumes. E ele para. Aquela mulher o tocou. Ele trouxe ela para si. Aquela mulher havia sido banida por toda a sociedade, mas Jesus faz questão de trazê-la a público e mostrar: essa mulher era impura, vocês conheciam ela, vocês sabiam quem ela era. Ele a trouxe para perto de si, e Jesus elogia. Aquela mulher excluída pela sociedade agora estava sendo elogiada pela sua fé, e agora ela estava sendo purificada por Jesus. Na hora que os nossos recursos também acabam, na hora que não há mais o que fazer, quando algo parece acontecer sem esperarmos, quando imprevistos chegam na nossa vida, Jesus nos encoraja a crer somente. Quando as más notícias vêm, isso não abala o nosso Senhor. Pode até nos abalar, mas o nosso Senhor não é abalado. O nosso sofrimento pode pôr fim aos recursos deste mundo, mas não aos recursos de Jesus. Esta é a primeira vez no livro de Marcos que a palavra dinamis, a palavra que é traduzida por poder, a palavra que deu origem algum tempo depois a dinamite, surge aqui. Jesus Cristo tinha poder para salvar. Agora, no meio de tudo isso, imagine a ansiedade de Jairo, imagine a irritação dos discípulos. Um pai ansioso porque a filha estava morrendo, os discípulos já perturbados com tanta gente se debatendo, e Jesus tranquilamente tratando com aquela mulher. Olha a paciência e a calma de Jesus. Aquela mulher que sofria de uma doença crônica está recebendo atenção, em vez da garotinha que estava com a doença fatal. Jesus faz a opção de parar e conversar com aquela mulher que acabara de ser curada. Talvez isso não faça sentido para nós, isso não fazia sentido para os discípulos. Aquela menina está precisando muito mais, isso é irracional. Na verdade, alguns discípulos, alguém ali podia pensar: Jesus está sendo negligente. O que ele está fazendo? Que decisão é essa? Algumas vezes realmente nas escrituras parece que Jesus está atrasado. Quando os discípulos estavam ali naquele mar da Galileia, quando eles estavam sob uma grande tempestade, já era de noite, o naufrágio já era algo praticamente inevitável. Quando o coração daqueles homens se derreteu em desesperança, Jesus aparece andando sobre as águas, trazendo a paz que eles precisavam.
Para eles, Jesus estava completamente fora de cogitação ali. Mas no meio da tempestade, o Messias vem andando e traz paz ao coração daqueles homens. Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias, já estava fedendo. Marta pensou que Jesus estava atrasado. Mas nada pode impedir o dono da vida. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Ele chama pelo nome. Jesus não nos chama por apelidos. Diante do nosso Senhor, nós não temos apelidos. Ele nos chama pelo nome. Isso revela o cuidado dEle. Isso revela o amor dEle. Nada pode apanhar Jesus de surpresa. Os imprevistos dos homens não atrapalham o nosso Deus, não frustram os propósitos divinos. Aquilo que para nós parece impossível, aquilo que de repente surge ao longo da nossa jornada de vida, é possível para Ele. Quando Ele parece atrasado, é que Ele está preparando algo muito melhor para nós. É interessante que o termo que Jesus diz aqui, Ele a curou, Ele a salvou, é intercambiável. Pode ser traduzido tanto por salvou quanto por curou. Jesus curou essa mulher, mas também a salvou. Jesus realizou um milagre no coração dela. O objetivo de Jesus sempre foi conduzir as pessoas à verdadeira fé e à verdadeira salvação. C.S. Lewis diz que o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Tanto Marcos quanto Lucas, no texto correlato, vão falar do temor sentido por Jairo. Mas a noção de tempo de Deus é diferente do nosso e vai nos deixar muitas vezes perplexos, vai nos deixar preocupados, abatidos algumas vezes até. Mas a graça de Jesus Cristo, a graça do nosso Deus, ela caminha não de acordo com a nossa agenda, mas ela segue a agenda do alto, do Todo-Poderoso. Jesus não vai se deixar apressar por causa dos seus discípulos. Mas por que Jesus, então, no meio de tudo isso, pede para que aquela mulher se identifique? Porque ela precisava disso. Ela tinha uma visão supersticiosa de Jesus. Ela achava que apenas um toque e pronto, ela não precisava de mais nada. Mas Jesus mostra que ela precisava de algo a mais. A diferença de uma pessoa que é supersticiosa ser curada, para uma pessoa que tem a sua vida transformada, e se torna uma seguidora de Jesus por toda a eternidade. Eu quero dizer para você, se você for até Jesus, você pode pedir até bem mais do que você havia planejado, mas você, quando vai até Jesus, você recebe infinitamente mais do que você sequer haverá pedido. E não há nada que possa impedi-lo de transformar um coração quebrantado, um coração contrito. Aquilo que nós chamamos de acaso, erroneamente, é plano de Deus, é providência dEle. Nada pode impedir a sua mão de agir. Eu acho fantástico quando eu penso que aquela mesma voz que disse haja luz para um universo que estava em trevas, Ele ainda diz haja luz. Ele traz clareza para nossos corações quando eles estão em trevas de dúvidas, em trevas de sofrimento. Ele traz luz ao nosso coração. Por fim, podemos esperar, pois não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Não precisamos nos impressionar quando a morte chega. Jesus não se deixa apressar.
Enquanto ele permanece ali no diálogo, aquilo que o pai mais temia aconteceu. Versículo 35, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que você está incomodando o mestre? Acabou, chega, o mestre só poderia te curar, você foi procurando a cura, não dá mais, ela morreu, acabou. A morte, ela chega tanto no palácio quanto no barraco. A morte não tem a menor cerimônia, não há tranca, não há cadeado que a possa impedir. Essa história diz respeito ao poder do reino de Deus, e aqui ele vai demonstrar um poder que até então Jesus ainda não havia revelado no livro, pelo menos no livro de Marcos. Jesus aqui está conquistando a morte, o último inimigo. Ele demonstra que ele tem poder sobre a morte. Jesus está dizendo para Jairo, ainda que ele tenha recebido más notícias: calma, confia em mim, seja paciente, não tem necessidade de se apressar. Jesus diz para aquele homem: não temas, crê somente. Cada cultura tem uma questão acerca do tempo muito relativa, muito diferente de uma para outra. Mas uma coisa que nós às vezes nos acostumamos, e até erroneamente, é que no casamento alguém vai se atrasar. E às vezes até culturalmente acaba se aceitando. Ah, a noiva vai atrasar, pode ficar tranquilo. A noiva sempre atrasa. Mas isso não deixa de mudar o coração impaciente do noivo. E muitas vezes até do pastor, que passou ali pelo menos uns 6, 7 meses dizendo para aquela noiva: olha, o culto vai começar às 7, a cerimônia vai começar às 7. Mas às vezes parece que não adianta você no aconselhamento pré-nupcial dizer isso tantas vezes. O coração do homem, ele se derrete quando as coisas não acontecem no seu devido tempo. Mas aqui nós estamos falando de morte. A morte para nós é um grande temor, pois ela parece por fim. Ela parece ser o ponto final numa estrada. Quando Jesus chega àquela casa, todas as pessoas estavam chorando porque aquela menina morreu. E aquelas pessoas sabiam, elas tinham certeza, porque elas sabem reconhecer quando alguém está morto. Nos países orientais, é costume até chamar as carpindeiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar no velório. As pessoas ficam impressionadas, porque Jairo vai até Jesus procurando cura, não a ressurreição. A menina já morreu, mas ele vai até lá, ele continua. Quando nós vamos até Jesus, nós recebemos mais do que nós esperamos. Para Jesus não tinha diferença de curar uma febre ou de ressuscitar aquela criança. Ele tem poder sobre a morte. Jesus havia demonstrado o seu poder ao transformar uma mulher supersticiosa. Ela foi fisicamente curada, mas o seu coração também foi curado. Houve um milagre sobrenatural no coração daquela mulher. Agora ela era uma seguidora com a vida transformada. Jairo não conseguiu ver isso. Eles não faziam a menor ideia do que Jesus estava prestes a fazer também na vida de Jairo. Nós vivemos muitas vezes entre túmulos. Não que deixa eu explicar isso melhor. Ninguém aqui está morando no cemitério. Mas a morte é algo real em nossas vidas. Sempre vai morrer alguém perto de nós. Em algum momento ou outro nós estaremos em cerimônias fúnebres. E a morte faz nos lembrar do nosso próprio futuro. O sábio vai dizer: melhor é estar numa casa onde há
luto, porque ali nós lembramos dos fins da nossa vida, porque ali onde há luto, nós lembramos para onde nós estamos caminhando. A morte é o nosso futuro mais certo, mas há uma esperança. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele foi para a cruz, e agora as chaves da vida e da morte estão sobre a sua mão. A morte é o rei dos nossos temores, mas Jesus é mais poderoso do que a morte. Aquele que ressuscitou, venceu a morte, nos deu a esperança de que um dia nós seremos ressuscitados. Isso é a nossa grande esperança. Isso é maravilhoso. Ainda que estejamos mortos, um dia nós reviveremos. E aqueles que estão mortos, como Jesus disse, apenas dormem. Não no sentido que uma seita aí anda espalhando, mas o dormir é esperar para aquele dia onde seremos ressuscitados e teremos os nossos corpos glorificados. Como nós somos felizes por colocarmos as nossas esperanças nas coisas do alto, por colocarmos os nossos tesouros em coisas incorruptíveis. A resposta para a nossa desesperança é a ressurreição de Jesus. Quando as coisas parecem que estão completamente perdidas, para Jesus ainda não estão. Jesus mandou todo mundo sair. Jesus não queria promover ali um espetáculo de cura. Jesus estava preocupado com o coração daqueles pais, com o sofrimento daquela menina, e ele tinha um objetivo muito claro. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho, ele envia o cordeiro. Quando a morte estava bem clara para Abraão, o cordeiro apareceu. Quando o povo estava saindo do Egito, chega diante do mar, olha o mar vermelho à sua frente e o exército egípcio atrás, a morte estava clara para eles, mas nesse momento Deus abriu o mar. A palavra de Jesus ainda deve ecoar nos nossos corações: não temas, crê somente. Alguém veio a falecer aqui essa semana, mas Jesus nos dá a esperança que um dia nós vamos nos encontrar com ela. Um dia nós vamos nos encontrar com aqueles que foram antes de nós. Um dia todo o nosso sofrimento será apagado, toda lágrima de nossos olhos será secada. Um dia nós não vamos temer mais receber más notícias. Um dia a morte não será mais presente em nossas vidas. E é por esse dia que eu mais anseio. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Ainda que nesse corpo venha a doença, ainda que nesse corpo venha o sofrimento e venha a dor, Jesus promete que um dia nós teremos os corpos glorificados. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que tem poder para transformar essas vidas, é o mesmo hoje que ainda salva. Essa é a boa notícia do Evangelho. O pecado nos traz dor, o pecado nos trouxe a morte. O pecado embaça a nossa visão, o pecado embaça a nossa vista, mas Jesus traz luz aos nossos corações. Jesus traz salvação para o coração empedrecido, para aquele coração que não entende tantas coisas que têm acontecido. Jesus é a resposta. Meus irmãos, quando você chegar em uma encruzilhada da sua vida e você perceber que só há Jesus, eu só tenho Jesus, então você tem tudo o que você precisa. Será que nesse momento parece que Deus está atrasando alguma coisa na sua vida? Será que você está impaciente com Deus a ponto de desistir?
Jesus demonstrou que tinha algo muito melhor e muito maior na vida de Jairo. Jesus tinha algo muito maior para aquela mulher que queria apenas um toque. Eu quero apenas tocá-lo. E ela recebeu um milagre em seu coração. Pode ser que exista alguma coisa que nós não sabemos. Pode ser que exista alguma coisa na história da nossa vida que nós nunca entenderemos. Mas a resposta de Jesus para nós ainda é a mesma. Não tenha medo. Apenas creia em mim, apenas ouça a minha voz, e como alguém disse, eu vou te levar salvo, são e seguro ao lar. Nós somos forasteiros aqui, o nosso lar não é aqui. Quando o próprio Jesus ressuscitou dentre os mortos, o seu corpo foi transformado. Quando ressuscitarmos também por causa dele, o nosso corpo também será transformado e nunca mais passaremos pela morte. Nós temos essa esperança, porque o meu Redentor, eu sei que ele vive. Ainda que eu chegue aos lugares mais difíceis, às encruzilhadas mais difíceis dessa vida, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Eu não sei quando, eu não sei como as coisas vão acontecer, mas o nosso Redentor vai voltar. Jesus Cristo prometeu. O Antigo Testamento apontou que ele viria. Ele prometeu o que faria e cumpriu. Ele foi até a cruz e ressuscitou. Ele nos deu um poder maravilhoso. A grande comissão diz que todo poder nos é dado na terra. E todo poder não é algo mágico, não é algo que nenhum super-herói tenha. É o poder do Evangelho. Somente o Evangelho é o dinamis de Deus, é a dinamite de Deus, que pode acalmar o nosso coração, ou pode ainda transformar o seu coração nessa noite, se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quantas e quantas vezes nós passamos por lutas, ó Pai. Quantas vezes nós passamos por questões que aparentemente não têm respostas. Quantas vezes até a morte bate à nossa porta. Mas nós cremos que o Teu Filho vive. Nós cremos que Ele vai voltar. Ó Deus, e um dia o Senhor nos levará para onde não há mais choro. O Senhor vai levar para o nosso lar eterno. Ó Deus, o Senhor apagará de nossos olhos toda lágrima. O Senhor nos levará para um lugar seguro. O Senhor nos levará para os novos céus e nova terra. O Senhor nos levará para Nova Jerusalém, a cidade que não há portas, porque não há mais inimigos. A cidade onde não há mais escuridão, porque o Senhor é a luz. A cidade onde não haverá mais morte, porque viveremos eternamente diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa viva esperança. Essa é a resposta para os dilemas da nossa vida. Que possamos crer no Senhor, ó Deus, quanto nós precisamos do Teu toque. Ó Deus, venha, ó Deus, a cada dia nos trazer quebrantamento. Que possamos nos dobrar diante do Senhor. Ó Deus, que possamos caminhar até a cruz. E na cruz encontrar a resposta que nós tanto procuramos e precisamos. O Senhor é a nossa resposta. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor continua amoroso. Obrigado porque o Senhor não muda, mesmo sendo dignos de sermos consumidos diante do Senhor, devido à Sua santidade. Pelo Teu Filho Jesus, nós podemos nos achegar a Ti. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, eu agradeço ao convite. Deus abençoe, meus amados.